Aqui, né, junto com o navegue, né, dentro daí da complexidade, esse abraço, adaptabilidade e resiliência é um outro princípio que nos deixa aqui cientes, né, para o fato de que a vida não é não tão previsível quanto nós gostaríamos. A gente tem que se adaptar, a gente tem que aceitar a mudança quando ela for necessária, e a gente tem que ser resiliente também. A gente vai ver o que é cada um desses conceitos aí. Está muito na moda falar nessas coisas, então vamos clarear, né? Vamos deixar claro o que é cada uma dessas coisas. Adaptabilidade é a capacidade de responder a situações de mudança. Então, é aquela capacidade que você, como gerente de projeto, como líder de projeto, ou seja lá qual for o nome do papel dentro da sua organização, diante de um plano, né, pré-estabelecido e de uma chegada, de uma mudança que vai alterar aquele plano, adaptabilidade, você fala, não, pera lá, tudo bem, a gente tem que mudar, vamos avaliar os impactos, vamos refazer esse planejamento e vamos seguir em frente. Resiliência é a capacidade de absorver impactos e se recuperar rapidamente de um revés ou falha. Então, é diferente a adaptabilidade, né? A resiliência é você tomar uma porrada e não cair, né? Quem já viu lá a célebre cena do filme do Rocky Balboa, né? Falando que o importante na vida é você saber levar porrada e não ir à lona, né? Mais ou menos isso aqui que a gente fala quando que a gente quer dizer quando a gente fala de resiliência, né? E o foco, para quem acompanhou as outras aulas aí comigo, né? Que a gente tem um foco muito grande na geração de valor e menos, né, na tentativa desesperada de definir um escopo muito preciso desde um primeiro momento, né, e mais atender a um resultado de negócio. O foco em outcomes, em resultados, em vez de outputs, que é essa definição muito engessada do requisito desde um primeiro momento, facilita essa adaptabilidade, né? Porque se eu não me casei, né, entre aspas, aí, com uma solução desde muito cedo, fica mais fácil eu achar melhores formas de atender aquele projeto, né, de mudar, de aceitar a mudança, do que se eu tivesse engessado uma linha de base de requisitos muito rígida desde um primeiro momento. Algumas passagens interessantes aí desse princípio que eu resolvi destacar para vocês. Como eu comentei, aqui eu não estou simplesmente escrevendo tudo que está no guia para vocês, eu estou fazendo uma curadoria e trazendo, né, a interpretação que é relevante para que vocês possam entender. Então, uma passagem interessante aí. Um projeto raramente é executado exatamente como planejado inicialmente, né? Tem a ver com o que eu estou falando. Uma outra maneira de dizer isso, né? A visão de que os projetos devem manter-se firmes nos planos e compromissos feitos durante as fases iniciais, mesmo após o surgimento de fatores novos ou imprevistos, não é benéfico para os stakeholders, incluindo clientes e usuários finais, pois isso limita o potencial de geração de valor. Com isso, gente, eu não estou querendo dizer que vira uma bagunça total, não. O projeto tem plano. Se for num cenário preditivo, vai ter linha de base. Se vier alguma mudança, a gente vai rodar o processo de controle integrado de mudanças, vamos fazer da forma como deve ser feito. Mas o fato é que isso não deveria ser encarado, inclusive pelos clientes, como algo absurdo, como algo que, em hipótese alguma, deveria acontecer. Porque muita coisa muda, não é porque houve imperícia, houve incompetência de quem está executando, mas porque o cenário mudou. É nesse sentido que a gente está colocando essas coisas. E aí, né, a contraparte, né, a contrapartida é isso. A adaptação ela deve ser feita de maneira holística para evitar problemas de scope creep. Então é isso. Tá no cenário produtivo, o que eu estou dizendo aqui de maneira holística? Roda o controle integrado de mudanças. Tá num cenário ágil, existe regra para lidar com mudança num cenário ágil também. Você está usando o Scrum, chegou uma mudança no meio da sprint, em princípio, aquela mudança, o normal é ela não entrar dentro daquela sprint, ela esperar a próxima sprint. Se for entrar naquela sprint, a gente tem que avaliar se isso vai colocar em risco, né, a meta que a gente estabeleceu para aquilo que a gente ia entregar nesse período. Então, vamos supor que a minha sprint é de um mês. Chegou uma coisa, eu já fechei qual que é o escopo desse mês. Chegou uma coisa nova, se eu for aceitar essa coisa, se isso colocar em risco a meta da sprint, pode ser que eu tenha que cancelar essa sprint. Então, assim, os processos de mudança, eles continuam tendo uma certa disciplina. Agora, o que está sendo dito aqui é o seguinte, cara, não fica muito chateado se essas mudanças acontecerem não, porque isso faz parte do jogo, tá? Essa é a ideia. Esse é um aspecto interessante, uma coisa que ajuda, né, na adaptabilidade, na resiliência,
é isso aqui, ó. Lá tinha vários, o PMBOK 7 tem vários itens que ajudam, suportam a adaptabilidade e a resiliência, mas eu resolvi trazer esse item aqui, porque muita gente talvez desconheça ou não entenda muito bem a lógica dele, que é adiar a tomada de decisão para o último momento possível, né? Se a gente for pensar, né, a gente tem a gestão de projetos preditiva, a gente tem uma gestão de projetos ágil, ou iterativa incremental, que é aquilo que a gente faz no Scrum, né, com iterações, sprints ali de uma semana até um mês. E a gente tem um cenário ainda mais flexível quando a gente usa o Kanban, por exemplo, que é uma gestão baseada em fluxo. No caso do Kanban, não há, digamos, um compromisso a priori com nenhum escopo macro. Eu não vou definir nenhuma meta para uma semana, nenhuma meta para um mês. Eu não preciso, não sou obrigado a fazer isso, né? E aí a gente tem a liberdade de adiar a tomada de decisão do que eu vou fazer até o último momento possível. Se eu estou usando o Kanban, eu tenho um backlog de 100 itens, eu poderia, a qualquer momento em que eu tiver espaço para puxar um novo item, para poder implementar, né, que a equipe tiver fôlego para implementar um novo item, eu poderia escolher qualquer um daqueles 100 itens da lista ali, né? No caso do Scrum, já é um pouco menos flexível, né? Eu já tenho que, a cada período de tempo, definir qual que vai ser a meta para aquele período. No caso do preditivo, os planos são mais de longo prazo ainda. Mas a tendência é que quando o cenário seu é de muita incerteza, você adiar essa tomada de decisão para o último momento possível, você só definir que você vai começar a fazer algo quando chegar a hora daquele algo ser feito mesmo, isso ajuda você a ser mais adaptável. Então, o nível máximo de flexibilidade que você tem é por meio dessa gestão baseada em fluxo no Kanban, o que não significa que é o melhor para todos os cenários, significa só que se você precisa de flexibilidade, esse cenário baseado em fluxo pode ser uma boa. Olha só um outro exemplo de adaptabilidade que está dentro do guia. Peraí. Embora a exploração de alternativas seja geralmente tratada no business case, tecnologias e outros recursos estão evoluindo tão rapidamente que uma solução pode surgir a qualquer momento entre a conclusão do business case e o encerramento do projeto. Então, eu tenho que solucionar um problema, né? O meu problema é falta de controle das vendas, né, ou da parte comercial da minha organização. Está tudo muito bagunçado, eu tenho um monte de planilha, está tudo centralizado, ninguém sabe como é que essas coisas estão acontecendo, e a gente decide que a gente precisa de ter um projeto para fazer isso. A gente faz um business case. Em tese, seria durante o business case que eu iria avaliar quais são as opções que eu tenho ali, né, para lidar com aquele problema. Então, será que eu vou comprar um sistema pronto para me ajudar a fazer isso? Será que eu crio alguma coisa nova, crio um sistema do zero para me ajudar a ter mais controle sobre as vendas? Será que a gente tem que reorganizar de alguma maneira a maneira, como é que esses vendedores estão em departamentos, em áreas dentro da empresa? Todas essas são possibilidades, né, de mexida para esse projeto específico. Em tese, o business case seria o momento em que eu faria essa avaliação. Mas o que está sendo dito aqui é o seguinte: o business case é um documento executivo antes do projeto começar. Mas o que está sendo dito aqui é o seguinte: não se apegue a isso. Apesar de o business case, quando a gente está dentro de um viés mais preditivo, ele ser o mecanismo para fazer isso, entenda que você pode tomar algumas decisões ali e você pode ter que mudar de ideia lá na frente. Então, esse espaço de exploração, a gente meio que tem que se acostumar a ter uma atitude exploratória um pouco mais à frente, porque de repente eu optei, no business case, por exemplo, vamos supor que seja a opção seja informatizar. Eu optei por construir um sistema do zero aqui na minha organização e até comecei a construir, estou lá no projeto. Aí no meio do projeto surge uma solução pronta que resolve 80% dos meus problemas. Eu vou insistir naquele projeto só porque eu já tinha definido aquilo no business case? Não, isso é a capacidade de se adaptar, né? A capacidade de ter adaptação, e isso não acaba, né, pelo simples fato do projeto já ter começado. É claro que há projetos em que é mais difícil mudar, né? Há situações em que é mais difícil mudar, mas entenda que sempre pode haver essa possibilidade de adaptação. E isso pode ser benéfico, né? Por exemplo, incorporar uma mudança que ocorre no final do projeto pode adicionar vantagem competitiva por ser o primeiro produto do mercado a oferecer o recurso.
Então tá perto, e isso é uma questão muito comum, né, de exame PMP, e o pessoal costuma cair muito. Fala assim, o seu projeto está quase no fim quando alguém solicita uma mudança. O que você faz? E uma das opções é negue a mudança. E tem muita gente que tem o pensamento seguinte, pô, mas tá quase acabando o projeto, eu vou aceitar uma mudança a essa hora, a essa altura do campeonato? Talvez você tenha que aceitar sim. Então a resposta certa é avaliar aquela mudança, porque às vezes aquilo vai de fato atrasar um pouco o projeto, mas vai trazer um benefício em termos de valor, em termos de outcome, em termos de benefício mesmo do projeto que vale tanto a pena, que seria uma boa realmente a gente ter essa implementação realizada. Então, ponto importante aí, né? Abrace a adaptabilidade e a resiliência. Entenda que as coisas de fato elas podem mudar, isso faz parte do jogo, a gente está dentro de um ambiente aí de complexidade, né, dentro daquele outro princípio que a gente já falou, tem um outro princípio que explora isso, que é a questão da gente ter essas interações entre vários sistemas, o que torna muito mais difícil. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que há 3 princípios, né, dentro de 12, é muita coisa, eu acho que são 3, não estou lembrado de nenhum outro. 3 de 12 princípios falam, né, dessa necessidade que a gente tem de ser menos quadrado, de achar que projeto, que essa coisa de planejar, né, com muito cuidado e nunca mais mudar. Isso não existe. Se você gostou desse vídeo e quer dar um passo além, quer se tornar um profissional de gerenciamento de projetos certificado, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo ou no post desse vídeo ou até mesmo em cima desse vídeo, dependendo de onde você estiver me assistindo, e se cadastre na lista de espera para o meu curso preparatório para certificações PMP e CAPM. Essas certificações, sem dúvida nenhuma, são o passo mais rápido para que você possa alavancar a sua carreira nessa área de gerenciamento de projetos.